Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Vamos estar aí com essa aula de automação industrial. Essa daí é a aula número 1, tá? E eu vou estar com vocês durante esse semestre. Então vamos lá para a nossa aula. Bem, o que é automação industrial? A palavra automação industrial ou automatização vem do latim automatus, que significa mover-se por si. Então, a automação significa dotar um equipamento de meios que lhe permitam realizar seu controle automaticamente, sem a intervenção humana, tá? Então, esse é o propósito da automação. Você está equipando as máquinas para que elas atuem sem a interferência humana. Em indústrias e fábricas, podem existir dezenas ou até mesmo centenas de equipamentos que precisam ser controlados. Juntos, essas máquinas formam sistemas numa linha de produção. Então, numa fábrica, numa indústria, é muito difícil você ter apenas um equipamento. Então, você tem um conjunto de equipamentos e esses equipamentos estão integrados, muitas das vezes, entre si. Então, aí eu estou trazendo a definição de sistema para vocês, que diz o seguinte: pode ser definido como um conjunto de elementos interconectados de modo a formar um todo organizado que visa atingir um objetivo específico. Então, numa fábrica, a gente pode ter uma linha de produção e nessa linha de produção a gente vai ter as máquinas distribuídas ao longo dessa linha de produção. Elas vão estar interconectadas e elas visam produzir um determinado produto, tá bom? Assim, a automação industrial visa dotar sistemas industriais de um controle automático e pode ser definida como a tecnologia que se ocupa da utilização de sistemas mecânicos, eletromecânicos e computacionais na operação e controle da produção. Então, algumas palavras-chave para a gente estar lembrando de automação: sistemas, controles e operação. Já que a gente está tratando de automação industrial, a gente vai estar vendo aí sistemas mecânicos, eletromecânicos, que eles são elementos que estão interligados, e formam um conjunto, por isso são sistemas, e eles vão estar sendo controlados e operados através de um mecanismo, de um software, certo? Aqui imagens, de linhas de produção. À esquerda tem uma linha de produção que ela é totalmente autônoma, você não tem a presença de nenhum operador. E já à direita você tem uma linha de produção onde há a presença de operadores junto com máquinas que são automatizadas. Automação versus mecanização. Automação e mecanização são conceitos que podem se confundir, mas eles são diferentes, A automação, ela possibilita fazer um trabalho por meio de máquinas controladas automaticamente. Ou seja, as máquinas elas se autorregulam. É uma autorregulação das máquinas. Já a mecanização é a introdução de máquinas num trabalho. Esse trabalho geralmente é feito por um homem, pode ser feito por um animal. Então, você há a substituição do homem, há a substituição do animal para a realização desse trabalho. Esse é o conceito de mecanização, tá? Pessoal, se tiver um barulho aí, desculpem, porque estão cortando a grama aqui do condomínio. E aí, tá um barulho aí de fundo, eu acredito. Mas vamos dar continuidade à nossa aula. O histórico da automação industrial. Um dos primeiros mecanismos automatizados que foi desenvolvido por James Watt por volta do ano de 1788. Ele desenvolveu um mecanismo de regulagem do fluxo de vapor em máquinas e, como eu disse, é considerado um dos primeiros mecanismos, Então, nós temos esses mecanismos aí, que está à direita da tela de vocês. Vocês podem ver aí que ele tem duas bolas metálicas, E ele está acoplado aí, por um sistema aí
de varetas e de varetas, aí você pode ver que aí a velocidade a partir ele controla o fluxo de vapor, né, esse mecanismo, né, pela ação da força ali centrífuga, é possível você estar controlando o fluxo de vapor em uma máquina movida a vapor. Esse foi o primeiro mecanismo, né. Aí outra foto desse mecanismo, né, aí você tem ele instalado numa máquina. E na videoaula que eu vou estar deixando disponível para vocês, eu vou estar deixando 2 links para vocês estarem acessando esse mecanismo, se vocês tiverem alguma curiosidade de estar vendo, né, esse mecanismo. Então eu vou deixar para vocês aí o link, certo? Então, continuando no histórico da automação, sistemas totalmente automatizados eles surgiram por volta do início do século XX, quando a tecnologia da automação passou a contar com o uso da robótica, computadores, servomecanismos e controladores programáveis. Aí eu trouxe algumas imagens aí de linhas de produções que você está vendo que estão automatizadas e são da década, né, do século XX, na verdade. Dá para ver pelo tipo aqui de produção que está sendo feito, né? As máquinas, os equipamentos já são mais antigos. Hoje em dia, os sistemas industriais eles possuem um alto grau de automação. E isso se deve ao uso de inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas e Big Data. E isso é chamado de indústria 4.0. Também conhecido como a quarta revolução industrial, né? As indústrias elas foram passando por fases. Antes a gente tinha a produção por meio de manufatura, então a gente vem com a criação da máquina a vapor. Aqui vocês podem estar vendo, ó, a indústria 1.0. Você tem a mecanização, o que eu falei para vocês. A troca de um trabalho que era feito por um animal, por um ser humano, agora passa-se a utilizar máquinas, essas máquinas movidas a vapor, a indústria 1.0, né? Então depois você passa aqui para a indústria 2.0, que tem como característica produção em larga escala, né? Linha de montagem, eletricidade. Aí depois nós temos a indústria 3.0, que aí começa com automação, né? Os primeiros equipamentos que foram automatizados, né? A linha é completamente automatizada no século, como eu tinha dito, século XX, né? Então você tem introdução de robôs, computadores, sistemas eletrônicos na linha de produção. E hoje nós estamos na indústria 4.0. Então, pessoal, a automação ela está presente em várias áreas da nossa vida, ela atua em várias áreas do conhecimento. Então a gente vai ter automação no setor comercial, no setor residencial, no setor industrial, na área de comunicações, na parte agrícola a gente vai ter automação. E dentro da indústria ela é dividida em 3 grandes partes, a parte de projeto, planejamento e de produção. A gente vai estar focando aqui na parte da produção e na parte de produção, onde a gente vai estar produzindo, né, os produtos, modificando ali as matérias-primas. Essa parte da automação, ela é dividida em automação de produção fixa, automação de produção programável e flexível. E aí a gente vai estar abordando aí essas áreas, certo? A automação fixa, ela é baseada em uma linha de produção especialmente projetada para a fabricação de um produto específico ou determinado. Ou seja, a linha, né, de montagem ela é feita voltada para produzir apenas um tipo de produto. E aí quais são as características que nós vamos ter nessa linha de produção automatizada? Nós vamos ter volumes de produção elevados, altas quantidades de um único produto, elevado custo de equipamento.
né? São algumas características pertinentes à automação fixa. Por você ter uma linha que ela é voltada para produzir apenas um produto, você consegue ter uma grande reprodutibilidade. Então você consegue estar fazendo grandes volumes desse produto. E fica caro porque você está fazendo sua linha apenas para aquele produto. Exemplo disso, fabricação de arruelas, pregos e parafusos são empresas onde você vai estar tendo uma linha de produção fixa, né, que geralmente você produz aquele tipo de produto. Na automação programada, ela é baseada em equipamentos com capacidade de fabricar uma variedade de produtos com características diferentes a partir de um programa de instruções. Então, diferentemente da fixa, aqui você já consegue ter uma variedade de produtos fabricados na sua linha de produção. E quais são as características pertinentes a esse tipo de automação? Você consegue, são baixos volumes de produção, equipamento é adaptável ao produto, mas também acaba sendo mais barato quando comparado à fixa. Você vai ter um menor volume de produção, porque cada peça vai ter uma característica diferente, cada peça vai ter uma geometria diferente, então você não consegue ter esse grau de reprodutibilidade. O equipamento ele se adapta ao tipo de produto que a gente quer produzir. Um exemplo disso são as usinagens CNC, os centros de CNC. E aí está o que significa CNC, Comando Numérico Computadorizado. A automação flexível é a solução entre a automação fixa e a programável. Você nem tem a sua linha de produção fixa só produzindo aquele tipo de produto, nem você vai ter ela produzindo diversos tipos de produto a partir, com geometrias muito diferentes. Ela é conhecida também como Sistema de Manufatura Integrada por Computador, CIM. Ela é indicada aqui a médios volumes de produção, características de automação fixa e de programável. Ela vai ter tanto da fixa quanto da programável. É limitada à variabilidade de produtos e o grau de integração entre os sistemas tem que ser alto. Por que tem que ser alto, Porque eu vou estar variando, mas ao mesmo tempo que eu vou estar variando algumas geometrias desse produto, essa geometria é limitada, eu posso estar produzindo uma engrenagem. Essa engrenagem pode estar sendo produzida em um material e depois ela vai ser produzida em outro material. E ela pode ter o mesmo tamanho, mas são materiais diferentes. Ou então você pode estar pegando essa engrenagem, ela pode estar sendo produzida num tamanho, depois a mesma engrenagem ela vai ser produzida em outro tamanho. Então eu tenho uma variabilidade limitada aqui. Mas é necessário um alto grau de integração entre os sistemas, porque é necessário saber o que é que eu vou produzir a cada momento, para que eu não esteja produzindo de forma errada algo que não é o necessário. Então, um exemplo de uma linha de produção que é classificada como CIM é uma linha de produção automobilística. Você vai ter um produto e aí você vai estar dando alguma variabilidade a esse produto. Você pode estar aqui produzindo um carro. Eu posso estar tendo um acabamento diferenciado, dependendo se é o carro de entrada ou se é o carro top de linha, já tem um acabamento diferente. Os acessórios, vai ter um que vai vir com rádio, outro vai ter que vir com uma multimídia, Então, você vai modificando coisas no carro, um rack de teto, as cores também vão variar. Então, você tem um produto com uma certa variabilidade. Então, é um tipo de linha de produção que é classificada como CIM, tá? Automação, vantagens e desvantagens. Como tudo na vida, tem seus prós e tem os seus contras. Quais são as vantagens da automação? Você consegue reduzir
custos, né? O custo da implementação pode ser um pouco mais alto, mas depois, ao longo do processo, como você aumenta a produtividade, você consegue muitas das vezes estar reduzindo os custos. Você livra trabalhadores de atividades monótonas, repetitivas ou até mesmo perigosas. Então, muitas atividades estão sendo substituídas por máquinas, por robôs, porque elas trazem um grande perigo, né, ao homem, à saúde do homem. E as desvantagens do uso da automação. Você aumenta o nível de desemprego, porque quanto mais automatizado o processo, menos pessoas você vai precisar naquele processo. E aí as pessoas menos qualificadas, elas não vão ter acesso tão fácil ao emprego. A experiência também do empregado se torna rapidamente obsoleta, porque essas máquinas elas vão conseguir reproduzir o trabalho com os parâmetros que vão estar sendo lançados para ela. Então, aquela experiência que o empregado adquire, né, a questão do bizu que ele vai aprendendo aí no dia a dia, essas máquinas vão se atualizando, vão se modificando. Então, a pessoa ela vai ficando obsoleta. Hoje a gente já está no Windows 11, né? Mas se a pessoa tivesse parado no Windows XP, houve uma diferenciação aí no sistema. Então, há quanto tempo? Tem em menos de 20 anos a gente saiu do Windows XP para o Windows 11 e aí já tem uma diferença, né, dos sistemas de usabilidade. Então, essa experiência que antes ficava por muito tempo, ela se torna obsoleta. E há também extinção de empregos, né, como por exemplo uma telefonista. Hoje você já não tem mais a função da telefonista, que fazia o meio termo entre você e a pessoa que você estava querendo se comunicar. Então, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula introdutória sobre automação industrial. E durante a nossa aula eu citei alguns termos, como CLP, servomecanismos, robótica, inteligência artificial, Big Data, indústria 4.0, computação em nuvem e internet das coisas. Então vou estar querendo aí que vocês conceituem e exemplifiquem esses termos que foram abordados na sala de aula, tá? Eu vou estar passando o slide da aula para vocês, aí vocês vão estar pesquisando sobre esses termos e vão estar me enviando, né? Eu vou estar falando no grupo aí com vocês. Vocês vão me enviar esses arquivos e aí a gente vai estar corrigindo depois essas atividades e ela vai ser pontuada, tá? É uma atividade que vale ponto. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu aí, até a próxima aula.